assim. Ah, então tá bom. Então vamos manter assim. Se pro YouTube é melhor assim, ele que manda. Bom, Eliel, pode falar que eu tô com você. Sim. Aí uma pessoa foi acusada de Shimon, não, Reuven foi acusado de ter matado Shimon, tá? Aí ele foi inocentado. Ninguém viu, não sei o quê. Aí chega uma outra testemunha e diz: não, eu vi sim, eu vi ele, eu alertei ele que não podia e tal, e ele foi e matou. O Beit Din pode mudar? Pode, por que Digamos, não? a primeira vez ele foi inocentado Por falta de provas. por falta de provas. E Sim. aí veio um Edim, um Ed ou dois. Não, nós vimos, ele matou, botou o corpo ali, não sei o quê, alertamos ele, mas ele quis matar. E aí, o Beit Din pode revisar isso? Sim, porque o primeiro julgamento ele terminou por falta de Edim, né? Mas se aparecer Edim, o Ai, Beit Din pode. ele vai avaliar tudo isso aqui de novo, né? Ah, Mas assim, uma testemunha só não serve. não Um, sei. teste- um só não presta para condenar ninguém. Você Sim, precisa tem que ter ter pelo menos, dois. você precisa ter pelo Dois. menos duas. É, pelo menos Ah, tá. duas. Bom, vamos lá. Tá, tá bom. Eu queria, logo no início aqui, eu queria dar um comentário sobre a pergunta que foi feita ontem aqui pulou para mim aqui no chat, e eu dei uma olhada hoje. A pergunta foi o seguinte: nós estamos falando aqui o tempo todo de testemunhas, testemunhas, edim zomimim, testemunhas para tudo quanto é situação. E hoje em dia, com o avanço da tecnologia, você pode ter outros métodos e outras maneiras de testemunhar. E uma delas pode ser o vídeo. Uma delas pode ser o vídeo. Bom, eu devo, antes de mais nada, dizer que o que eu estou falando aqui é só análise e ideias para pensar. Não é halakha. Halakha, a gente tem que perguntar para um rabino de halakha. Mas, eu me lembrei que tem uma sikha do Rebbe, que o Rebbe fala, o Rebbe traz uma hakirah. Hakirah é quando um dos comentaristas ele analisa uma situação e ele mostra dois lados diferentes de pensar, e no meio das duas vai ter uma nafkamina. Pode ter uma diferença. Se eu pensar dessa maneira, eu vou para esse caminho. Se eu pensar dessa maneira, eu vou para outro caminho. Então, essa questão de câmeras, se elas podem ajudar a gente em diversas coisas, é uma grande pergunta. Então, por exemplo, a gente sabe que precisa ter Halav Israel, tem que ter um Yehudi vendo a ordenha. Será que câmeras pode substituir o judeu que vai lá na fazenda, o coitado tem que ficar lá 2 semanas na fazenda, acordar às 5 da manhã? Ou eu posso ter uma central de câmeras que vê toda a fazenda, vê todas as vacas, vê tudo. Eu tenho certeza que só tem leite e café ali. Isso é uma pergunta que é bem discutida. Inclusive, em São Paulo, teve bastante polêmica nisso. Outra questão que a Câmara pode nos ajudar. Existe uma lei chamada Yihud. O que é a lei de Yihud? Você não pode permanecer num lugar fechado com uma pessoa, uma mulher ou uma moça, que não é da tua família, que não é tua filha, que não é tua esposa, que não é da tua mãe. Você não pode. Isso se chama a lei do Yihud. Para evitar esse tipo de coisa, para evitar esse tipo de situação que pode depois levar a sérios problemas. Então, Rahamim falaram, não permaneça na mesma sala, no mesmo lugar, no mesmo ambiente, se não tiver mais pessoas. Se tiver mais pessoas, já acabou. Se você tem um filho de 10 anos, pronto. Se você tem mais pessoas na casa, tudo bem. A pergunta é, se eu instalo câmeras na casa, será que isso me ajuda a questão do Yehud? Isso é uma outra situação que a gente pode estar pensando. Então, eu lembrei que tem uma Hakirá de um grande sábio chamado Gaon Arogochover.
Ronald Rogochov, ele viveu cerca de 100 anos atrás, talvez, em Rogochov, e ele analisa o que que é Edim, o que que é testemunhas. E isso está muito ligado com o que falamos ontem na opinião de Irava. Ele analisa se testemunhas, eles apenas revelam a verdade da história, eles apenas são uma janela para a gente não estava lá, mas eles são assim uma janela para a gente ver o que que aconteceu lá, ou se eles determinam a lei. Então, por exemplo, no assunto de dinheiro, no assunto de dinheiro, os testemunhas, eles ajudam a gente a saber a verdade. Ou seja, a verdade é que o fulano está devendo R$ 1.000 para o outro. Eles não fazem nada. Não é por causa que eles falaram que eu estou devendo. Eu já estava devendo antes. Eu já estava com essa dívida anterior à fala deles. Quando eles vieram no Beidin, eles apenas revelaram se eu estou falando verdade ou não, e com isso o Beidin tem uma clareza. Então eles não marcam nada. Por outro lado, quando a gente fala, por exemplo, de Dinei Nefashot, assuntos relacionados à vida e morte, ou não foi isso, a gente não precisa ir tão longe. Casamento. Casamento, obrigatoriamente, precisa ter um noivo, uma noiva e duas testemunhas. Aonde acontece o casamento? Aonde é validado a chá do casamento? Não nas danças, não na comida, não no fotógrafo. Tudo isso aqui é supérfluo, tudo isso aqui é bônus. Aonde é o ponto central, crucial do casamento, é no momento que o noivo coloca o anel, a aliança, e fala, Ariat Mekodesh Etli, testemunhas viram, falaram Mekudeshet, e aí tem o Sheva Brachot. E aí tem, e aí tem as Brachot, isso é o que faz o casamento. E agora vamos lá. Sem testemunhas, sem testemunhas, eu fiz tudo. Trouxe fotógrafo, eu trouxe banda, eu trouxe comida, eu trouxe noivo, trouxe noiva, tem rabino, tem brachot, mas não tem testemunha. Tá todo mundo olhando para lá. Ninguém prestou atenção aqui no momento. Ou se aconteceu de ter duas testemunhas que não podiam ser testemunhas. Ou por causa de alguma situação que eles ficaram inválidos, ou porque são dois irmãos. Eu conheço uma situação, claro que eu vou falar nomes, em que quando acabou a Rupá, perceberam que as duas testemunhas não podiam formar um par de testemunha. Todo mundo já foi para o salão, voltaram, voltaram noivo, rapidinho fizeram de novo, sem foto, sem nada. Onde valeu o casamento dessa pessoa? No segundo casamento, né? Na segunda cerimônia. Por quê? Porque os testemunhas, na primeira, não estavam 100%. Não podia ser. Aí que perceberam. Então, nesse caso, como no caso de Nene Fashot, no caso de vida, né, de matou, não matou, aqui a testemunha ela não é apenas uma janela para a gente, ela é quem faz o din, ela é quem marca o din. Sendo assim, sendo assim, eles são de extrema importância. Baseado nisso, a gente pode talvez ter uma certa visão se o vídeo, filmagem autêntica, porque hoje em dia talvez vai cair tudo isso, porque você pode editar filmes, você pode mostrar só o que você quer, você pode inclusive criar um filme. Hoje em dia, esse AI aí, mais um pouco, hoje você até talvez consegue perceber que é uma filmagem inventada, mas daqui a 10 anos a coisa vai ser muito real, né? Muito verdadeira. Inclusive essa brincadeira, o meu irmão, ele trabalha numa escola em Israel, em Petah Tikva. Ele me mandou um vídeo, ele fez uma brincadeira lá com o diretor dele. Qual foi a brincadeira? Ele botou acho que foi no recreio, sei lá, ele botou no grupo dos professores que tinha um trator no estacionamento amassando carros. E era um carro do diretor e de outros também, botou lá. O cara saiu correndo. O cara saiu correndo, chegou lá, não tinha nada, era só uma.
uma invenção. Então, quanto mais vai avançar, mais verdade, mais real vai parecer. Então, com certeza já não vai ter um valor. Mas suponhamos que a câmera ela é de boa qualidade, ninguém mexeu, a coisa não foi editada e nem montada, nem cortou partes, nem nada. Está tudo perfeito. Então vamos lá. Quando a situação é para revelar uma certa verdade, eu quero só descobrir os fatos. Então, o Beidin vai, vai se ajudar e vai se apoiar bastante com câmeras. Então, por exemplo, se você quer provar para o Beidin que o teu funcionário chegou atrasado, se você tem uma câmera na porta, ele tem que chegar 8 horas, ele chegou 8h30, tá lá o relógio, tá lá tudo, o Beidin vai levar isso de novo, partindo do princípio que ninguém editou, que ninguém mexeu. O Beidin vai usar isso como uma certa prova. Por quê? Porque tem uma lógica de usar isso. Aqui eu não estou querendo falar se ele veio ou não veio. Eu quero saber a hora que ele veio. Eu quero provar a verdade do cenário da história. Quando a gente for falar, por exemplo, de um casamento ou de uma questão de vida ou morte, aqui a testemunha ela não é apenas para esclarecer. Eu não estou querendo esclarecer que esses dois, homem e mulher, já eram casados e a gente está na dúvida. Não, a gente quer live all. A gente quer agora criar um elo entre eles. E a criação desse elo, ela acontece com dois edins. Tem aqui, eu pesquisei, tem aqui uma ideia interessante que diz o seguinte: na época que o Beit HaMikdash estava e a lua, o Kiddush HaChodesh, era feito através de testemunhas e lua. Hoje a gente não faz assim. Hoje a gente faz de uma maneira, não tem um calendário, né? A gente já tem um calendário pronto. Mas quando o Kiddush HaChodesh era marcado através de testemunhas, e chegaram duas testemunhas e falam que eles viram o reflexo da lua num rio. Reflexo da lua num rio. Bem, Então, então a Gemara fala que não podemos, eles não vão ser considerados Eidim, a gente não vai marcar o Rosh Chodesh. Por quê? Assim também o Rambam, ele coloca na halakha dele. Por quê? Porque isso não é visão. E o Kiddush HaChodesh necessita visão de verdade, e não uma visão através de um reflexo. Então, aqui você vê que testemunha tem que ser alguém que viu. Porém, tem um outro chute que fala que talvez essa prova do Kiddush HaChodesh, ela não é tão forte. Por quê? Porque há uma versão, há uma ideia que fala assim: vocês viram uma bola branca no rio? Talvez não era a Lua, talvez era uma outra coisa. Pode ter aqui um certo engano, pode ter aqui um equívoco. Mas, por exemplo, se a gente for falar do espelho, o espelho, você vê claramente o que acontece lá. Eu dirijo o carro, eu vejo pelo espelho muito bem os carros que estão lá atrás. Então, talvez vai mudar. E fora isso, que no Kiddush HaChodesh está escrito HaChodesh Hazel Lachem Rosh Chodeshim, e Hashem falou para Moshe, assim você vai ver e você vai marcar o Rosh Chodesh. Quer dizer, aqui a Torá exigiu uma visão humana, uma visão verdadeira. E talvez aqui não vai valer a questão das câmeras. Quer dizer, é bastante extenso essa ideia das câmeras, mas o que eu entendi aqui de várias outras fontes que eu estava pesquisando, né, é que assim, quando, quando é para entender a história melhor, você pode se utilizar também. Quando, quando é para
criar uma situação, né, condenar uma pessoa ou tornar eles casados. Isso aqui é uma lei muito importante. Se ela é esposa dele, tem aqui um monte de alahot, um monte de isurim, um monte de coisas que tem que tomar cuidado. Ela não pode pegar aqui do shin de uma outra pessoa, ela vai ser shetish. Então, aqui são coisas extremamente importantes e aqui eu não estou querendo descobrir se eles eram casados ou não. Não, aqui eu quero confirmar e validar e criar um casamento. Aí não, aí já não vai dar. Então, isso aqui é alguns pontos para pensar e para analisar sobre o assunto de câmeras. Não falei alahá, não vou falar alahá, porque eu não quero mexer na alahá, mas só para a gente dar uma pincelada no assunto que foi perguntado ontem. Vamos seguir a nossa Gemara. Eliel, você consegue me falar a linha em português para todo mundo, o número da linha aí no livro de português? A gente ficou וכן לעניין תשלומי קנס. É mais ou menos 2, 4, 6, 8, 9 linhas de baixo. Fechou? Zé, consegue achar para mim? Para mim, a linha começa com a palavra Neheragim. Neheragim. Eliel, está sem microfone. Linha 33, no Linha meio. Linha. וכן Ó, עניין תשלומים כאמור, Nas. תשלומי Nas. כנס, Nas. קנס, באו שניים ואמרו, באחד Isso. בשבתא גנב Betava. ותחר Muito bom. Então, ומכר. ok, aqui. A gente ontem falou que há uma diferença muito grande se os Edim do Memim vieram para condenar alguém já condenado ou se eles vieram condenar alguém que ainda não foi condenado. Se eles vieram condenar alguém que já passou a condenação dele, ou seja, já o Edim já marcou a condenação dele, então, na verdade, eles estão condenando alguém condenado, então eles não fizeram muita coisa. E por isso eles não vão merecer qualquer punição. Por outro lado, se eles vieram para o Bedin e só falaram, fulano fez tal coisa, merece condenação, aí Bedin vai ver, opa, no momento que vocês estão falando, ele estava condenado? Não. Ah, então vocês estão querendo aplicar para ele uma condenação, então vocês vão ser Zomemim, e o que vocês pediram para fazer para ele, vão fazer para vocês. Então, isso aqui no assunto de Nefashot. Fala, Gemara, na linha que o Lial falou, fala, Gemara, o seguinte, וכן לעניין תשלומי קנס, o mesmo mecanismo, a mesma ideia, o mesmo raciocínio vai ser aplicado no assunto de multa, no assunto de um pagamento de uma multa, aonde uma pessoa pode chegar a ter um pagamento de multa é quando ele furtou alguma coisa. Uma pessoa que furtou um objeto, então ele tem aqui a obrigação de devolver. Ele tem a obrigação de devolver. Quando ele devolve, ele apaga o problema do furto, da gneiva, de roubar. Se ele não devolve, e vão duas pessoas no Beis Din e falam, fulano roubou alguma coisa, aí, além do valor que ele roubou um copo, ele vai ter que pagar dois. Ele roubou um celular, ele vai ter que pagar o dobro. Isso se chama Tashlum Kefel. Isso se chama o pagamento em dobro, porque Knas é uma multa. É uma multa. Inclusive, aqui no Brasil também tem uma coisa parecida. Uma pessoa, por exemplo, que vem de fora, com algum bem, com alguma compra que não é declarada. Ou se ele trouxe na mala, passou, foi embora, ninguém pegou, saiu no lucro. Mas se pegarem ele na alfândega, se ele vai na linha vermelha,
e ele declara, então ele paga o valor do imposto e vai embora. Se ele passa na linha verde, não declara, e ele é pego, então ele tem, além do valor que eles avaliam, quanto custa esse computador, essa câmera, esse objeto, além disso, você vai ter 50% de multa. Então, se a coisa custa $1.000, vai pagar 1.500. Vai ter uma aplicação de uma multa, né, para de uma multa, tem que usar a cabeça nessas horas. Tem que usar a cabeça nessas horas. Vocês conhecem aquela história que o cara, o Yiddish Jacob, ele atravessava a fronteira todos os dias. Dizem que era lá na Polônia com a Rússia. Todos os dias ele atravessava a fronteira com uma bicicleta e uma caixa cheia de areia, todo dia. Então, depois de um tempo, o fiscal lá ficou suspeitando dele de alguma coisa, mandou ele parar aqui como chama, na revisão, né? Peneirou a caixa toda, tinha certeza que lá ele estava escondendo algum diamante, algum ouro, alguma coisa de valor. Peneirou, ficou meia hora peneirando, não achou nada, liberou ele. Aí ele voltava de, sei lá, de trem, de carona. No dia seguinte ia de novo, pegava a bicicleta dele, ia lá, voltava. Depois de 20 anos, o fiscal se aposentou, chamou ele e falou: "Ok, vem cá, meu ídolo, fala uma coisa. Eu 20 anos te revistei e não achei nada. O que que você estava levando nessa caixa?" Ele falou: "Não estava levando nada na caixa." "Então o que que você estava contrabandeando?" Ele falou: "A bicicleta. Eu levava todos os dias uma bicicleta, eu vendia lá. Pegava daqui, eu vendia lá. Então tem que saber, tem que saber como usar." Então diz a Gemara que Leinyan Tashlum Knas é a mesma ideia. Se os Eidim Somemim vieram e falaram, ele deve R$ 10.000 para o outro, então a gente vai ter que ver. Agora, ele já estava condenado, né? A sentença de pagamento já foi feita. Então vocês não estão aumentando nem diminuindo nada, vocês estão endividando alguém já endividado. Então, não tem por que a gente punir vocês. Porém, se ainda ninguém falou dele, ele não está devendo, em tese, né? Ele não está condenado ao pagamento. Então, vocês estão querendo condenar ele, vocês estão querendo tirar dele dinheiro, então vocês vão ter que pagar exatamente o que vocês estão falando. Isso é aplicado tanto no furto normal, quanto no furto de animais. Porque no furto de animais, a Torá tem uma regra, que se a pessoa roubou um carneirinho, uma vaca, e depois que ele, além de roubar, ele também vendeu, acabou, vendeu. A pessoa roubou e vendeu para outra pessoa. Ou abateu, fez a shkita, ou matou o bicho e vendeu a carne dele. Nesse caso, a multa vai ser quadriplicada. Vai ser quadriplicada ou, não sei como é que fala, 5 vezes. Né? Por quê? Assim a Torá fala, se a pessoa roubou um carneirinho, ele vai pagar 4 vezes mais. Se ele roubou uma vaca, vaca ou boi, de animal de grande porte, ele vai pagar 4 vezes a mais. Isso está na Parashat Mishpatim. Se os Edim Somemim falaram que o Zé pegou um carneirinho, depois descobriram que eles eram os Somemim, então vamos ver. O Zé já estava anunciado que está devendo, então eles não fizeram nada. Mas se não, eles vão ter que pagar todos esses pagamentos, o principal e os acréscimos. Vamos ver agora dentro da Gemara. Diz a Gemara, a mesma coisa, a mesma ideia no assunto de pagamento de Knas. Vieram dois Eidim para o Beidim e disseram, Bechat Beshabat, domingo, Ganav, Betavav, Umachar. Uma pessoa, fulano, roubou um boi ou um carneiro, bezerro, e abateu ou vendeu, né? Isso eles falam. Automaticamente eles estão querendo aplicar nessa pessoa um pagamento pelo boi e mais
os acréscimos, 4 vezes ou 5 vezes. O Baal Shnai e Ve'amru, vieram outros dois, falaram para eles, Bechad Shabbat, no domingo, Imanu Aitem, vocês estavam conosco. Vocês não têm como ver que ele pegou aquele animal como chama, da fazenda do vizinho. Ela, a história não aconteceu no domingo, Betrei Shabbat. Isso aconteceu na segunda-feira. Na segunda-feira, Canaã, Mahar, ele roubou o animal, ele vendeu o animal, ou ele abateu, vendeu, enfim. Mas a história é verdade, só que não vocês podem falar disso. Então, diz a Gemara, Meshalmim, eles vão pagar. Eles vão pagar para quem? Para o homem que eles queriam tirar o dinheiro, eles vão ter que pagar para ele. Meshalmim, ולא עוד, אלא אפילו אמרו בערב שבת, גנב וטבח ומכר, משלמים. Os, independente, independente de quando foi, eles vão ter que pagar. Por quê? De beidna de cá, porque na hora que eles estão testemunhando em falso, mentira, Gavra Lav Bartashlumin Hu. Esse homem não está devendo ainda, pelo menos por Beidin. Ele não foi fixado no Beidin o Rio, a obrigação dele pagar. Por quê? Porque ainda não vieram testemunhas kasher. Então, o Beidin, para qualquer efeito, para o Beidin, ele ainda não tem hayav, não tem dívida nenhuma. E vocês, Edim Zomemim, estão querendo, então, agora, criar para ele uma dívida. Então, descobrimos que vocês são falsos, vocês pagam. Isso é a primeira parte. A segunda parte, olha, vem Rave e nos ensina o paralelo do que falamos antes e o que falamos ontem. Baal Shnai, vieram dois. Lembrei de Ve'amru, eles falam, Chad Beshabbat, no domingo, Ganav, Betavach, Umachar. No domingo alguém roubou um animal, ele vendeu, ele abateu, fez churrasco, Benigmar Dino, e já tem um Beidin que analisou e já sentenciou. Tá certo? Certo assim? Sentenciou. Já acabou o psak din, já tá feito. Baal Shnai Macheri, Ve'amru, Chad Beshabbat. Vieram outros dois. Eles falam, no domingo vocês não podem ter visto isso. E Manoitam. Ela, Erev Shabbat. Na véspera de Shabbat, ele roubou, vendeu, Benigmar de novo. Beidin já na sexta-feira. Belod, não só isso. Filho Amru, Bechad Shabbat, Ganav, Tabach, Machar. O Betrei Beshabbat, Nigmar de novo. Quer dizer, na terça-feira, vamos supor, na terça-feira, vem esses dois Bedim e falam, no domingo, ele roubou, vendeu, e o Bedim já condenou ele para pagar. Vieram outros dois e falam, domingo vocês estavam com a gente, isso aconteceu na segunda, ou isso aconteceu na sexta, e o Beidin já finalizou a história dele na sexta ou na segunda, eles estão agora na terça-feira, e falando isso. Então, na verdade, o que eles estão falando é praticamente nada. Por quê? Porque eles estão falando de alguém que já está condenado a pagamento, já está devendo. Eles não vão ter que pagar. Por que eles não vão ter que pagar? Porque debeidna, aqui está o cérebro da ideia. Debeidna de kamesade. Na hora que eles estão mentindo e testemunhando no Beidim, Gavra Bartas Lumeu. Ele é um homem que já está com a dívida ativa pelo Beidim. Eles não estão acrescentando nada, eles não estão diminuindo nada. Portanto, eles vão escapar da condenação de Edim Zomimim. Então, a essência da coisa é o seguinte: se os Edim Zomimim, com a mentira deles, estão tentando criar uma nova situação,
que até agora não estava. Eles querem criar uma dívida para uma pessoa. Eles querem criar uma condenação de vida ou morte para uma pessoa. Aí eles vão entrar no din de isonomia. Por quê? Porque nesse momento, vocês estão pegando um inocente, estão pegando uma pessoa inocente, porque para o Beidin ele não é nada, ele é inocente total. Vocês estão pegando um inocente e vestindo nele a capa da condenação. Tá? Se vocês estão fazendo isso, então vocês são o Din Zomemim, vai ser aplicado para vocês exatamente espelhado o que vocês pediram para fazer. Porém, se vocês vêm no Beidin para fazer um testemunho, mas na verdade o Beidin já julgou esse caso. O homem já está com a capa de condenação para qualquer situação, para dinheiro ou para vida. Vocês então aqui agora estão criando uma coisa nova. Vocês estão falando praticamente uma coisa que não muda nada. Nesse caso, eles vão ter que escapar, eles vão acabar escapando que do assunto de Edim Domimim, eles não vão levar esse mesmo castigo. Fica a pergunta, fica a pergunta, para que eles foram no Beidin? Né? Para que eles foram no Beidin? Mas, não sei. Essa pergunta não precisa incomodar. O que importa é qual é o resultado que eles queriam fazer. Condenar alguém condenado ou condenar alguém que neste momento é inocente. Bom, aqui terminamos a primeira sugiá que analisa a Mishnah. Em resumo, a Mishnah tinha dito para a gente algo que já tocamos várias vezes. A Mishnah tinha dito para a gente que os eidim, regra de eidim zomemim é quando o segundo grupo desconsidera o primeiro grupo nas pessoas e não na história. Ou seja, mesmo que a história ela é completamente verdade, mas os eidim não tinham como ver isso, eles não podem testemunhar, eles não vão poder testemunhar, e eles vão entrar no eidim zomimim. Mas, se o segundo grupo de eidim vem desmentir a história, aí já não é zomimim. Aí a gente vai ter uma safek, shakul, a gente vai ter uma dúvida, 50-50, quem está falando a verdade, vamos tentar descobrir. No momento que a gente descobrir, uma turma já não vai poder muito fazer edut, porque descobriu que eles eram mentirosos, mas eles não vão ser zomimim. Porque para ser zomimim, não é só falar mentira, é alguém vir e falar: vocês estavam com a gente no outro canto do mundo, no outro canto da cidade, vocês não podem falar disso. Muito bom. Próxima, próxima sugiá, uma sugiá nova. Na Mishnah, tivemos uma machloket entre Rabi Yehuda e Tanakama, e Chachamim. Tivemos uma machloket. O que acontece quando eu tenho dois testemunhas, vamos chamar assim, de plantão no Beidin, e qualquer dupla que vem testemunhar, eles falam para o Beidin: eles estavam com a gente, eles estavam com a gente, eles estavam com a gente. Diz a Mishnah, aqui, Lefita na cama, mata todo mundo, difícil de entender, mas mata todo mundo. A Biúda fala, não, está nítido e está muito claro que esses dois, eles estão desconstituindo todos os Eidim. Então a gente não vai matar todo mundo, porque tá visível que eles estão inventando. A gente vai aplicar apenas para a primeira dupla, para o primeiro duplo de Eidim que compareceram aqui. Isso é a machloket que encontramos na Mishnah. Então agora vamos ver, última linha da página Rei, Amud Aleph, Rabi Yehuda Omer, Rabi Yehuda fala sobre esses dois. Rabi Yehuda fala istatis iso. Alguns comentários aqui, Ritvo e outros falam que eles explicam um pouco diferente a Mishnah. Eles falam assim, Rashi comentou para a gente que
que são assim, o cenário é esse, tem o Beidin, tem testemunha que vem, tem testemunha que vem falar alguma coisa, e tem dois lá de plantão, tirando todos os Eidim que vêm, falando, vocês estavam com a gente, estavam com a gente, estavam com a gente. Isso é Rashi. Outros comentaristas falam, não, não é assim. Vieram dois, depois vieram outros dois, aí tiraram esses aqui. Aí vieram outros dois, quer dizer, veio o primeiro grupo, veio o segundo, tirou o primeiro, veio o terceiro, tirou o segundo, veio o quarto, tirou o terceiro, veio o quinto, tirou o quarto, e assim, afirma o médio. Então, nesse caso, a Viúda fala, a gente não ficou confuso para a gente. Quem é verdade, quem não é verdade, ficou meio difícil. Por isso, a gente vai matar somente primeira dupla que apareceu. Aí a pergunta óbvia, virando a página, a Gemara faz uma pergunta muito óbvia que todo mundo perguntou. Rabiuda, se você tem uma grande suspeita que a primeira, que a segunda turma, né? Esses que estão agora falando que todo mundo é Zomemim. Então, não deveria aplicar nada nem para a primeira turma. Porque você aplica, porque na Mishnah você fala que a gente vai matar primeira dupla que veio. Você está vendo que esses que estão desconstituindo todos os Edim, eles estão falando uma mentira, ou pelo menos é dúvida para a gente. Então, para a pergunta assim, e estatizou se se a gente está suspeitando que essa turma que está botando Hazamá em todas as outras turmas, a filo Katrishoná Namilon, até mesmo a primeira turma também não deveriam levar um castigo. Por quê? Porque a gente já não está acreditando nas testemunhas que estão zomemim os outros. Então, por que a Bíblia fala que eles sim merecem a morte? Deu para entender a pergunta? Já falamos dessa pergunta na semana passada. Sim? Então, responde a Gemara. Amar Rabi Abau, shekadmu veharagu. Rabi Abau fala, eu vou explicar para vocês a Mishnah. Não é que Rabi Yehuda está falando que a gente agora tivemos aqui 200 pessoas, 100 duplas que vieram testemunhar. Duas, uma dupla, para cada um que compareceu, falou, vocês estavam com a gente, 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 vocês estavam com a gente. Tanakama fala, mata todos eles. E na Bíblia fala, não, não, não. Todos não, só a primeira. Pergunta agora, mas também não faz sentido. Dá para ver que essa dupla está inventando. Para Bebal fala, isso que está escrito na Mishnah, que a primeira turma morre, não é que nós vamos executar eles. Está falando que isso já aconteceu. Já aconteceu do Beidin aplicar a morte para essa primeira dupla, primeiro grupo. Então já era. Então, é isso que a Bíblia está falando, que vai morrer a primeira, quer dizer, já morreu a primeira, mas daqui para frente a gente não vai tocar em ninguém, porque está muito claro que a gente tem, pelo menos, uma grande suspeita que os mezimim são aqueles que estão desconstituindo todos os, testemunhos, todas as testemunhas, está claro que eles estão mentindo. Temos uma forte suspeita que eles estão mentindo, então a gente não vai fazer nada com ninguém. Pergunta a Guimarães, explicação boa. Mas, a pergunta, Mai de Rava, o que foi? Já foi. Não adianta você falar de águas passadas. Não adianta você falar do que é. Por que a Mishnah tem que me falar isto? Já morreram. Não tem nenhuma. Parece, né, que não tem nenhuma relevância a Mishnah me falar: olha, se eu estou suspeitando que quem está desconstituindo todos os Eidim são mentirosos, então
já morreu a primeira turma. E o que eu faço com isso? Não me não muda nada. Já foi, já foi. Não tem mais o que fazer agora. Erramos, tem que fazer chuva, mas não tem. O que que a gente pode aprender disso? Então, por causa dessa pergunta, a Gemara muda a explicação. Ela fala assim: ela amar Rove. Rove, ele, ele interpreta diferente. Hachika amar. Assim temos que entender as palavras do Rabi Yehuda. Essa foi a intenção quando ele falou: a primeira turma morre. Então, isso que ele quer dizer. Im einá ela kat achat nehereget. Se nisso tivemos apenas um grupo que veio antes desses dois, tá? De novo, vieram uma dupla agora. Meia hora depois veio uma segunda dupla e desconstitui esses. Se tivermos aqui apenas uma dupla anterior a esses que estão agora falando, aí sim eles vão morrer. Por quê? Porque eu ainda não tenho suficiente suspeita para falar que a segunda turma já está mentindo, inventando sobre a primeira. E Katfei, porém, se eu tenho outros grupos, e aí você vê que essa, essa dupla está toda hora desconstituído, quem vem, aí em Neheragim, nenhum grupo de testemunhas vai sofrer essa consequência de pena de morte. Por quê? Porque a gente está vendo que esses dois estão desconstituindo todo mundo. Isso aqui deve ser que eles estão combinados para desconstituir todo mundo e a gente não vai levar eles em conta, não vamos aceitar essa essa testemunha deles. Então, assim, Rova explica a palavra da Mishnah, ela katrishona bilvad. Somente a primeira turma. Quando é que Rabi Yehuda fala que a gente vai executar a primeira turma? Quando eu tenho a primeira turma e a segunda turma falando contra a primeira. Nesse caso, eu não tenho suficiente, como se diz, suspeita para talvez eles estão mentindo. Porque, por enquanto, eu não tenho suspeita. Então, todo mundo é considerado caché, todo mundo é considerado honesto, tá bom? Então, veio a primeira turma, veio a segunda turma, a gente constitui a primeira, então a gente vai aceitar. Mas, se antes da execução da primeira turma, vieram mais dois, e esses novos dois aí quebraram eles. Vem mais dois. Esses dois aí, de novo, derrubam eles. E mais dois, e mais dois. E cada dupla que vem, esses dois estão derrubando. Ou aqui a gente já começa a suspeitar que eles estão inventando, eles estão programados para atrapalhar aqui o Beidim. Então a gente não vai aceitar nada que eles falam e nem a primeira turma vai acabar morrendo. Então só vai acabar morrendo quando eles são um contra um. Mas pergunta a Guimarães, mas tem uma palavrinha lá, tem uma palavra lá que não encaixa muito bem nessa explicação. Por quê? Porque está escrito a palavra bilvat. A palavra bilvat, se a gente for traduzir ela para o português, seria algo como somente. Somente. Quando eu falo sobre alguma coisa, o termo de somente, você já subentende que aqui tinha mais coisas. Então, por exemplo, se eu falar para alguém assim, me pega lá somente o livro azul. Então, você entende que tem diversos livros, e eu quero apenas ou somente o livro azul. Então, quando a Mishnah fala a palavra bilvad, somente, você entende que não tinha aqui só dois grupos, o primeiro e o segundo. Você entende que tinha aqui o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e mais outros. E a Mishnah está falando, só o primeiro vai levar a punição. Apenas o primeiro vai levar a punição. Então, como é que isso vai encaixar com as palavras de Rava, que ele falou que quando tem muitos grupos e uma dupla derrubando todo mundo, eles não vão ser levados em consideração?
Não combina com essa palavra de bilvad. Ela responde Kátia. Ela responde que realmente a linguagem está difícil. A linguagem que a Mishnah usou, que a Biúda usou na Mishnah, ela é um pouco difícil. Mas essa tem que ser a explicação das palavras do Rabi Yehuda, porque senão não temos quase nenhum hidush na ideia do Rabi Yehuda. Porque se ele quer falar sobre aquela dupla que já morreu, então ele não ensina nada. Ele acaba não dando aqui para quem está falando disso? Não tem nenhum ensinamento das palavras do Rabi Yehuda. Mais uma historinha, mais alguns minutinhos, e a gente termina para hoje. Hai Iteta. A Gemara conta uma história. Hai Iteta, uma senhora de Atai Sahadi. Ela trouxe Edim, ela trouxe testemunhas. Ve Istakor. E descobrimos, através de testemunhas, que eles estavam mentindo. Estavam mentindo. Aiti Sahadi ve Istakor. Então ela foi e buscou outras duas testemunhas para falar para ela, para testemunhar a favor dela. E estes também descobriram que eles estavam comprados, né, mentindo. Asla, aite estahade acharine de lo istakor. Agora ela trouxe uma terceira dupla de pessoas para testemunhar para elas, para testemunhar para ela, mas esses não foram confirmados mentirosos. Então a história é assim: ela trouxe a primeira turma, tiraram eles fora, que eles descobriram que ele era mentira. Trouxe a segunda turma, também descobrimos que eles eram comprados e mentirosos. Não necessariamente com Zonemim, apenas mentirosos. Como descobrimos? Não sei. Depois ela trouxe outras duas pessoas, um terceiro grupo, para testemunhar para ela. E esses daqui, não, Bedin não conseguiu comprovar que eles são mentirosos. Então, parando aqui um minutinho, finalmente ela achou pessoas para testemunhar para ela. Bedin, então, deveria aceitar, né? Ele deveria aceitar. Amar Resh Lakish fala, não, o Hidush fala assim, Uchzekazo, essa mulher já adquiriu a fama, uma Hazaká quer dizer uma certa comprovação, uma certa conduta, que ela busca comprar testemunhas. Ela busca testemunhas mentirosos e falsos. Por isso, Reish Lakish nem vai receber esse terceiro. Por quê? Que apesar que eu não tenho como provar agora das palavras deles, ou do comportamento deles, ou do que for desses testemunhas, que eles são mentirosos, mas eu suspeito da mulher, a dona do Din, que ela é corrupta. Então, se ela já trouxe duas vezes pessoas mentirosas, e ela era capaz de fazer isso, então a gente suspeita que agora também. Os Mefarshim aqui embaixo falam, e uma das coisas que que o Reish Lakish quer ensinar a gente é que nesse caso ele aceita, normalmente Hazaká, o hábito, né? Ele se consolida depois de 3 vezes. Mas aqui ele já está querendo na segunda vez. Ela fez uma vez, 2 vezes, pronto, ela já é considerada uma mulher desonesta, e mesmo se ela trouxer agora, nesse caso, testemunhas boas, nós não vamos aceitar. Amalei Belazar falou para ele, Shlokish, não concordo com você. Falou assim, im hi huchzeka, tá bom, a gente suspeita que ela é desonesta, que ela é mentirosa, que ela procura pessoas mentirosas para fazer testemunho para ela. Mas como Israel, mi huchzeku, agora todos os Yehudim, eles têm
suspeita de mentir, de testemunhar em falso, mentira, já que as palavras dos Eidim, o que eles estão contando, o que eles estão falando, mostra que eu não tenho o que suspeitar deles. Só do que eles estão falando, eu não tenho o que suspeitar. Se você descobrir que eles estão mentindo, é uma coisa. Mas você não descobriu isso. Você investigou eles, você questionou eles todas as perguntas e a coisa bateu. Está tudo bonitinho, redondo. Então, eu não tenho yesod, eu não tenho base para imaginar que esse terceiro grupo está mentindo também. Então, eu vou ter que aceitar. Mas a mulher, ela é considerada já uma mulher desonesta, mas ela é desonesta. Mas não, todo homem estrela agora fica desonesto por causa que ela é desonesta. Bom, vamos parar por aqui. Amanhã a gente continua. A Gemara vai contar uma história de Rabi Yohanan também sobre isso. Depois ela vai analisar. Bom, vamos parar aqui. E Bezerra Hashem amanhã, mesmo horário, mesmo esquema. Tá bom? Boa noite. Boa noite, Rav Escolha.